Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de abril de 2025. Caças de MiG-29 bombardearam trincheiras da Rússia. E grupos de assalto russo continuam tentando entrar em Sumi. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você, inscrito no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Caças ucranianos MiG-29, na região de Zaporizhia, bombardearam as trincheiras russas. Destruíram posições de infantaria naquela linha de frente no sudeste da Ucrânia. Explosões aconteceram nas posições russas após o ataque. Uma bomba, era uma bomba guiada, quer dizer, mais de uma bomba guiada, que são usadas nesse ataque contra as trincheiras. É um ataque que foi o mais recente agora, nesse final de semana, ataque de posições e instalações militares da Rússia em território russo, com uso de armas de fabricação americana. A Ucrânia também tem usado bombas de fabricação francesa com ataques a alvos russos. A Ucrânia tem sucesso, trouxe nesses ataques às trincheiras nesse final de semana muitas baixas aos invasores russos e também em material bélico que foram alvos também do ataque dos ucranianos. Ou seja, foi um ataque rápido, eles soltaram as bombas, eram 2 caças, cumpriram a missão e se retiraram para a sua base. Dentro daquela estratégia, eles vêm em voo rasante, antes de lançar as bombas eles sobem na vertical, em seguida, estando na posição segura, eles lançam as bombas e assim que as bombas explodem no alvo, eles se retiram, de novo voltam para o rasante e vão até as suas bases em voo rasante para a sua localização, onde os caças são guardados, não sejam identificados pelo inimigo russo. Grupos de assalto da Rússia continuam tentando entrar na região de Sumi, segundo informações do exército da Ucrânia na região. A Rússia continua mobilizando pequenos grupos de ataque para se infiltrar no território ucraniano ali na região de Sumi. Já há muitos dias que ela faz isso, né? Ela já estava fazendo isso antes da Rússia retomar Sudzha. E eles continuam com a mesma tática, né? A situação ali é desafiadora, eu acho que é mais desafiadora para os russos, que praticamente todas as pessoas, todos os militares, digo, de tropas russas que estão conseguindo passar, eles são mortos na região de Kursk, ali dentro do território da Ucrânia. E as tropas russas concentram as suas investidas nessa região em pequenos grupos, mas em áreas específicas. Então eles estão tentando chegar nas vilas fronteiriças de Basilka e Juralka. Até agora, sem nenhum sucesso. Recentemente, as tentativas de expandir essas atividades para aumentar, ver se consegue furar a defesa ucraniana, tanto dentro desta zona quanto para outras áreas, foram detectados que, periodicamente, também tentativas em regiões que são mais longe dessas vilas, mas também sem sucesso. Os drones de reconhecimento da Ucrânia estão muito atentos, não só nessas 2 vilas, mas estão atentos também em regiões uma distância maior, que eles poderiam de lá vir a pé para tentar chegar por dentro da região de Sumi para as vilas que eles pretendem tomar. O Oblast de Sumi, né? Oblast não, perdão, eu uso a palavra província, né? Traduzido como província, podia ser traduzido como estado, né? Mas como lá tem mais o significado, Oblast é de província. Ela fica no nordeste da Ucrânia, faz fronteira com Kursk, é uma fronteira ali muito importante. Dali que partiram os ataques da Ucrânia quando eles invadiram a região russa de Kursk. Uma pequena parte que Kiev
ocupa desde agosto de 2024, que é a Oblast de Kursk, que agora é bem uma parte pequena, né? E também como ela está ocupando com suas tropas os oblasts de Briansk e Belgorod, que também não é longe dali, e isso praticamente tornou-se uma segunda linha de frente crítica na guerra em larga escala, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2024. De 24 foi, na realidade, 24 não, de 22, de 2022. Depois que os russos recuperaram a maior parte já do território de Kursk, a Ucrânia negou ontem de que todo o território tinha sido retomado pela Rússia. É uma notícia que está correndo, é uma notícia que, mas no entanto, é uma afirmação falsa, né? E até o presidente Zelensky, ontem, numa entrevista, ele fez questão de rebater isso, que as tropas ucranianas continuam seus combates de Kursk e repelindo os russos. Então, eles, na realidade, querem ganhar com desinformação. Eles querem tentar fazer que uma mentira seja reconhecida pela mídia local e pela mídia internacional como é verdadeira, mas não é verdadeira. Ou seja, a Ucrânia continua na região de Kursk, em suas posições muito consolidadas e não deverá sair dali tão facilmente. O Serviço de Guarda da Fronteira da Ucrânia também negou isso, que eles estão, o Serviço de Guarda de Fronteira, eles fazem parte do exército ucraniano e são armados tal como o exército. Tem carros blindados, eles têm posições defensivas também ali naquela região próxima a Kursk, e eles também negaram essa questão. Mas muitas outras pessoas negaram isso. Vou ver em mais detalhes depois, no último vídeo das 16 horas, eu vou falar sobre isso, que até um general russo, acho que o Putin não combinou com ele negou isso. Mas diz que nas próximas semanas vai destruir todos os ucranianos que estão lá. Esses russos aí não se entendem. Enquanto a Ucrânia pressiona por um cessar-fogo incondicional em consonância com as propostas americanas, a Rússia continua a rejeitar os termos. A Rússia intensificou, no entanto, suas operações de ataques a civis. Ela intensificou um pouco também os ataques no teatro de operações, mas sem muito sucesso, usando sempre as mesmas táticas já previstas pelos ucranianos, e que eles então continuam a ter baixas muito elevadas por causa disso. As tropas russas estão tentando romper a fronteira ucraniana, usando quadriciclos, estão insistindo muito com isso. Eles querem entrar profundamente no território ucraniano, não só na região de Sumy, mas em Pokrovsk e outras áreas, tentando entrar em profundidade e estabelecer posições lá com esses motociclistas e aguardando reforços e assim expandir a zona de batalha. Parece um negócio muito infantil essa tática que os russos estão usando. Às vezes são grupos de poucas pessoas, às vezes cerca de 5 indivíduos. Além disso, é claro, os ataques de bombardeio que os russos usam e continuam usando, usavam e continuam usando, eles também usam vários tipos de armamento e também cobrindo as ações desses pequenos grupos de ataque em áreas bem específicas. Mais cedo, no dia 26 de abril, o Instituto, 2 dias atrás, né, o Instituto para o Estudo da Guerra descreveu em relatório diário, que eles fazem sempre, citando imagens do Ministério da Defesa da Rússia, que os militares russos provavelmente estão se preparando para integrar sistematicamente motocicletas em operações ofensivas. O soldado fica muito vulnerável, ele não consegue ir longe, atacado por drone ou por artilharia. Ou seja, até hoje nenhum motociclista conseguiu ultrapassar nem pequenos grupos das linhas ucranianas e procurar ficar lá escondidinho. Não tem dado certo essa estratégia para os russos, né? Também eles estão mandando assim grupos de 2 pessoas a 3 pessoas praticamente em táticas motociclistas. Eles faziam isso aproximadamente até 2 semanas atrás com tropas a pé. Agora desistiram, estão dando moto para o soldado ir até a Ucrânia e conquistar a província de Sumy de motocicleta, e por grupos muito grandes, né? 2, quando um grupo muito grande, são 5 militares que vão, 5 soldados na realidade. E todos eles têm sido sistematicamente eliminados pelo exército ucraniano.
Quero reportar também para vocês que ontem aconteceram 120 batalhas no teatro de operações, e em Kursk 21 batalhas aconteceram. E também na região de Pokrovsk, 42 combates aconteceram nessa região. E também os russos realizaram 57 ataques aéreos contra posições militares ucranianas. Usaram 106 bombas guiadas, 785 ataques de drone kamikazes e mais de 3.700 projéteis de artilharia. Por que? Não sei, deu uma queda. Não sei se é por causa daquele paiol de munições de número 51 que foi destruído, não se sabe. Ainda na direção de Kharkiv, também eles atacaram só 2 vezes, muito fraco, justamente ali próximo à província de Sumy, ali naquela região. Eu quero achar aqui só para complementar Pokrovsk, né, que teve 42 ações de assalto, e há uma informação interessante que só ali na região, não contra a cidade de Pokrovsk, eles não estão, nenhuma vez conseguiram atacar em mais de um ano as posições diretamente na cidade. Os ucranianos neutralizaram 222 ocupantes e também destruíram 4 carros, 6 carros civis, 6 motocicletas e também antenas de controle de drones, além de danificar 2 tanques de guerra, quer dizer, praticamente foram destruídos, né? Os tanques, a esteira não conseguia mais rodar com o impacto do drone, ele não chegou a pegar fogo, e aí os russos ficaram com medo e saíram correndo, abandonaram o veículo. Só que eles não podem resgatar para ser consertado, porque ali está na área ucraniana que eles estavam tentando atacar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Compartilhe com a sua rede social e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.